Lula confirmou hoje também novos ministros e Haddad aproveitou para anunciar 4 novos nomes para o Ministério da Fazenda. Anúncios que aconteceram no mesmo dia em que a Comissão Mista do Congresso aprovou por votação simbólica o orçamento de 2023. São muitas as decisões que impactam diretamente a nossa economia e por isso a gente temos que saber e olhar para o ano que vem. O que vem aí depois da aprovação da PEC do estouro? Vamos conversar com o ex-ministro Maílson da Nóbrega, ele que é economista, também ex-ministro da Fazenda, e pode contar para a gente, a partir desse olhar que já teve de dentro do Executivo, como é que Fernando Haddad deve lidar, com toda essa situação, ministro? Porque chamou muito a nossa atenção aqui da minha área, falando do ponto de vista político, da interlocução de última hora do ministro, que foi chamado pelo Congresso para participar das negociações. A sua avaliação sobre essa atuação de Fernando Haddad nesse último minuto de votação da PEC, ministro? Eu acho que deve ter ajudado, ele tem experiência política, já foi prefeito de São Paulo, já foi ministro da Educação, mas não é comum, viu, Tainá, o ministro da Fazenda fazer parte de negociações com o Congresso, porque ele não tem a experiência, o jeito, o trejeito dessa negociação. Mas eu acho que nessa circunstância agora pode ter ajudado. O que preocupa em relação ao Haddad é que ele não está formando uma equipe à altura da que assessorou o ministro Antônio Palocci, e que repercutiu muito bem nos mercados quando anunciada, Ele indicou o nome de pessoas experientes, aqui do tempo em que ele foi prefeito, trabalhou com ele, foram subordinados dele, mas eu acho que nesses cargos eles têm que ter pessoas com visão estratégica, com maior bagagem acadêmica, com maior capacidade de formulação. Então, eu acho que é uma coisa que nós temos que dar o benefício da dúvida, pode dar certo, mas não tem, aparentemente, o mesmo impacto. Por outro lado, eu acho que diferentemente do ministro Palocci, uma equipe mais à esquerda e mais com visões intervencionistas do que eram os componentes da assessoria do Palocci. Eram economistas liberais, como Joaquim Levy, Marcos Lisboa, como Murilo Portugal, e o presidente do Banco Central, que era o Meirelles. Foi uma grande surpresa, na época, o PT convidar um banqueiro de um banco estrangeiro para comandar o Banco Central. Agora é diferente, porque o Banco Central é um órgão independente e tem lá um presidente com mandato por mais 2 anos, Ministro, eu quero voltar porque a gente teve esse anúncio hoje, foram pessoas que chamam a atenção, os nomes que vieram com Fernando Haddad, porque são pessoas próximas, pessoas que já estiveram com ele na Prefeitura de São Paulo. Um dos economistas estava na transição, foi um dos interlocutores do PT com o mercado durante a campanha. E me chama a atenção esse apontamento que o senhor faz, Isso desagrada, então, o mercado? Não são nomes esperados? Quais seriam, então, os nomes mais indicados na sua visão? Não os nomes, mas o perfil mais indicado para esse segundo escalão do Ministério da Fazenda? Olha, até agora parece que o mercado está numa posição neutra, Não se entusiasmou nem se preocupou. Parece que está dando ao Haddad o benefício da dúvida. Vamos esperar que eles assumam, vamos esperar que eles mostrem as primeiras iniciativas, tá certo? Mas eu diria que não tem definitivamente o impacto e a qualidade da equipe que foi escolhida pelo ex-ministro Antônio Palocci, lá no primeiro mandato do presidente Lula. Ministro, vamos falar um pouquinho de consequências da PEC, A gente tem uma necessidade, que é atender a população mais vulnerável, e isso foi o mote inicial da proposição dessa PEC no Congresso. Mas houve uma complicação e críticas muito enfáticas em relação aos penduricalhos, As autorizações para o fura-teto, a dificuldade também do tempo de vigência, que anteriormente nem existia até se chegar a 1 ano.
O que a gente pode esperar a partir da aprovação dessa proposta no Congresso de dificuldades de realinhamento das contas do novo governo a partir de 2023? Um novo governo que já entra com críticas em relação ao esvaziamento de recursos nos ministérios. Olha, eu acho que essa PEC, pelo menos como ela foi formulada, ela é excessiva, ela tem equívocos, ela pode ser um fator que vai acelerar uma situação de crise da dívida pública no Brasil nos próximos anos, né? A ideia de que o presidente Lula tivesse uma licença para gastar, digamos assim, fazia um certo sentido, e ela foi proposta por figuras economistas de grande credibilidade, de grande respeito, de grandes credenciais acadêmicos e experiência de governo, como Bernard Pi, que vai fazer parte da equipe do Fernando Haddad, e o Pércio Arida. A ideia há uma margem muito pequena para gastos discricionários no começo do governo Lula, a pobreza aumentou, a desigualdade aumentou, então vai haver necessidade de um esforço maior de amparo, né, às populações menos favorecidas. E a ideia deles era uma PEC gerava uma licença de 100 bilhões de reais com uma condição, a de que a proposta indicasse um período em que haveria uma compensação por esse gasto adicional mediante corte de outras despesas. Isso não aconteceu, número um. Número dois, o valor é muito superior aos 100 bilhões. Na verdade, com 70 bilhões, resolveria o problema do Bolsa Família. Essa PEC está indo perto, de 200 bilhões de reais. Por outro lado, são gastos permanentes, né, que vai dificultar, né, a condução da política fiscal mais à frente e pode colocar a dívida pública numa trajetória de crescimento explosivo, tá certo? Por exemplo, o mercado financeiro ontem ficou muito contente com a ideia de que a licença é só por um ano, né? Eu acho que comprou gato por lebre, porque não faz muita diferença se é 1 ou 2 anos. Porque eu diria, o Congresso colocou um ano só, não porque tivesse, assim, sido atacado de uma crise de bom senso ou de responsabilidade fiscal, mas porque daqui a um ano vai ter que negociar de novo. O Lula é a ideia da barganha política e não da racionalidade na gestão dos recursos públicos, né? Só que daqui a um ano, eu duvido que haja uma maioria no Congresso para rejeitar a continuidade dos R$ 600 do Bolsa Família. Então, vai ser aprovado de novo e se tornar uma despesa permanente. Portanto, ao longo do período do presidente Lula, eu não vejo como reduzir, nem faz lógica do ponto de vista social, reduzir os R$ 600 do Bolsa Família, né? Agora que já foi concedido. É bom lembrar que com o terço dos R$ 600, o Bolsa Família era um dos programas mais bem-sucedidos de transferência de renda para as populações menos favorecidas, conceituado em todo o mundo. Nós triplicamos esse gasto, né? Então, eu acho que toda essa PEC, em resumo, ela pode ser um desastre, ela pode conduzir o país para uma situação difícil, complicada, de crise de dívida, que vai gerar perda de confiança, provavelmente vai produzir fuga de capitais, enfim. A expectativa é que o Lula, após assumir, ou o Haddad no Ministério da Fazenda, eles venham com ideias para tirar da frente esse risco, né? Uma âncora fiscal crível. Até agora não tem nenhum sinal que a âncora será crível, porque eles estão descartando a ideia de ter o teto de gasto. O teto de gasto vai ser extinto, mas sem ele é muito difícil ter uma âncora fiscal eficaz, crível, aceita pelos mercados, né? Não necessariamente atual, mas algo formalizado, porque a experiência mundial mostra que o efeito, o caminho mais eficaz para ter uma âncora fiscal é pelo lado do gasto. Está tudo caminhando para ser do lado da dívida. Uhum. Só que será uma âncora frágil, uma vez que o governo não detém o controle da expansão da dívida que deveria ter, nem poderia ter, digamos assim, não é? Por quê?
tem vários fatores fora da ação do governo que podem aumentar a dívida. Por exemplo, uma crise mundial que leve uma fuga de capitais para países mais seguros gera depreciação do câmbio no Brasil. O dólar sobe. E como o dólar é referência para uma parte da dívida pública brasileira, contratada em moeda estrangeira, isso afeta a dívida. Se houver uma catástrofe, de alguma forma, que exija a ação do governo para proteger as populações atingidas, isso aumenta o gasto, aumenta a dívida. Se o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão imputando ao governo a obrigatoriedade de pagar, por exemplo, mais precatórios, isso aumenta a dívida pública. E, portanto, o governo vai ter como eu disse para você, Tainá, uma âncora frágil, e por isso não é crível. E só para concluir, há exemplos de dívida como âncora na Europa. Na União Europeia, a âncora é a dívida, mas a experiência mostrou que nem países fiscalmente, tradicionalmente responsáveis, como a Alemanha, houve época que não cumpriu essa crise, porque aconteceram fatos imprevisíveis, né? A França não cumpriu certo tempo, a Itália nem se fala, o Reino Unido passou um tempo sem cumprir, e aqui no Brasil não cumprir essa meta tem um efeito nas expectativas muito maior do que teve na Europa, quando esses países não foram capazes de cumprir a meta. Ministro, eu queria então, de tudo que você falou, a gente tentar entender e explicar para quem está nos assistindo se tem uma forma ou se vislumbra neste momento um jeito de adaptar o orçamento de 2023 para a nossa realidade de dificuldades. Olha, é muito difícil. Ele está sendo adaptado por causa da PEC da transição, né? O relator incluiu uma montanha de gastos para diferentes segmentos, né, que estavam carentes de recursos, né? Agora, o problema a resolver, para valer, é o problema da rigidez orçamentária. Eu tenho reiterado aqui nas nossas conversas na CNN e que o governo federal tem que pagar anualmente 93% dos seus gastos primários em itens obrigatórios: pessoal, previdência, saúde, educação e programas sociais de transferência de renda. Essa rigidez não tem paralelo no planeta. No mundo, uma média de 50%, ou seja, os governos têm a metade do orçamento para conduzir políticas públicas pró-crescimento, pró-redução da desigualdade, pró-redução da pobreza. Aqui em 2002, 7%. Em 2022, 2023, provavelmente será 5% ou menos. Um país que só tem 5% do governo central para conduzir as políticas públicas relevantes não é um país com futuro, certo? Isso não pode dar certo. Então, é hora de começar a discutir essa questão, porque senão nós vamos padecer de problemas que estamos padecendo agora. Vai faltar dinheiro disso, vai faltar dinheiro para aquilo e tudo mais. E esse é o grande desafio, né? E, infelizmente, tanto o ministro da Fazenda, futuro, quanto o presidente Lula, não demonstram ter a preocupação com essa realidade. O ministro da Fazenda tem feito juras de amor à responsabilidade fiscal, juras de amor a uma âncora fiscal crível, né? Mas eu acho que podemos dar o benefício da dúvida, mas a gente só vai ver que isso realmente é uma âncora crível depois que ela aparecer. Ele prometeu que isso aconteceria no primeiro semestre ainda, embora o compromisso estabelecido pela lei seja de agosto do próximo ano. Até lá ele tem que apresentar essa proposta. Ministro Maílson da Nóbrega, muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Até uma próxima. Espaço aberto. Até uma próxima. Muito obrigado pelo convite.